Sejam bem-vindos, então, pessoal, à nossa aula 7. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre comunicação e informação de dados. Antes de eu começar a aula, né, propriamente dizendo, eu informo que eu já prorroguei a atividade 2, que é o questionário, até o dia 17, no domingo, tá? Não consigo prorrogar até o dia 18, porque eu tenho que corrigir e postar essas notas antes, tá? Mas dá tempo tranquilo, não tem previsão do CGA ficar fora no final de semana, mas caso fique novamente, aí sim eu prorrogo e tal, tá? Mas tá bem tranquilo, eu já vi que umas 9 pessoas já fizeram o questionário, tá dentro do padrão esperado. Já postei no CGA também as aulas, né, de hoje, né, a 7, a 8, a 9 e a 10, a 7 a 8 da unidade 4, e a 9 a 10 da unidade 5, daí a gente fecha o nosso conteúdo, tá? Então, na aula de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre comunicação e informação de dados, tá? No mundo que a gente vive hoje, na era que a gente vive hoje, a gente está rodeado de informação, tá? A gente tem, na verdade, o que antes o problema era falta de informação, hoje a gente tem que lidar com o excesso dela, né? O excesso de informação. Eu até já comentei com vocês, para que vocês façam um teste. Deixa eu só desligar o WhatsApp aqui, senão o som vai sair na gravação. Eu já tinha comentado com vocês para vocês fazerem um teste de ficar 24 horas sem tocar no celular de vocês, para vocês observarem quantas mensagens vão chegar e quantas mensagens dessas são mensagens úteis e mensagens inúteis, tá? Então, a gente vive numa era que circular a informação ficou muito democrática, muito acessível. O problema é que muitas vezes circula uma informação desencontrada, uma fake news, as pessoas compartilham a informação sem gerar, sem observar a fonte dela, né? E muitas vezes a informação ou a desinformação também são geradoras, muitas vezes, de conhecimento. Mas nem sempre informação é conhecimento, tá? E nem sempre a desinformação também deixa de ser um conhecimento e tal. Então, quando eu afirmo no início da aula que informação não é conhecimento, eu provo da seguinte maneira, tá? Esse aqui é o print de uma tela de um jornal japonês, e aqui tem a informação do resultado do jogo lá no Japão, né? De um jogo de um determinado time de futebol, foi vinculado dessa maneira lá no Japão, tá? Eu acredito que todos vocês estão conseguindo observar aqui quem é que ganhou o jogo, quem é que venceu o jogo, né? Qual foi o resultado. Muito simples, né? Da gente conseguir, porque a informação está aqui, né? Ela está aqui na tela, porém, né? A gente não consegue extrair conhecimento dessa informação. Quando muito a gente consegue ler aqui em cima, deixa eu pegar aqui minha canetinha vermelha, quando muito a gente consegue aqui em cima ler o nome do site, né, do qual está se referindo. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria tratar aqui na aula de hoje, tá? Que informação nem sempre ela é conhecimento. E para ela chegar no ponto de você transformar em conhecimento, você tem que obedecer alguns passos, tá? Durante os anos de 1993, 95, 98, era muito comum, talvez alguns de vocês nem eram nascidos, né? Eu nasci em 87, mas eu já escutava assim que o computador é mais inteligente que o homem, o computador vai substituir o homem, né? O que de fato acabou acontecendo, mas a afirmação de que o computador era mais inteligente ou é mais inteligente que o ser humano não é bem verdadeira, tá? O computador ele é uma ferramenta, é uma tecnologia que acaba fazendo a integração entre o mundo de dados, o mundo da informação e o mundo real, tá? Então, aqui a gente tem um círculo, na verdade são conjunto de contidos, né? Em que você tem o computador como uma ferramenta e ele é o responsável para integrar os dados, a informação, que vão gerar conhecimento, que vão gerar saber, que vão gerar noções sobre a realidade ao nosso redor, tá?
Então, para eu explicar um pouquinho mais detalhado, porque existem diferenças de conceitos de cada um desses itens. Então, o computador, ele pode ser uma tecnologia, ele pode ser um meio físico, é algo que é mensurável, né? É o hardware em conjunto com o software que vai fazer o processamento dos itens a seguir, tá? O dado, ele é um conjunto de símbolos, números, marcas, tá? Então, se eu pegar como analogia esse termômetro, os dados seriam essa numeração aqui, né? Que eu tenho duas escalas, em Celsius e em Fahrenheit, tá? Então, aqui no Brasil, a gente é muito acostumado com graus Celsius, né? Se eu falar para vocês que a temperatura está a 60 graus Fahrenheit, é uma temperatura fria, amena ou quente, né? Então, você precisa interpretar isso daí, né? 60 Fahrenheit dá aproximadamente aí 15 Celsius, então é uma temperatura para a gente, né, pelo menos para mim aqui de Cáceres, Mato Grosso, é relativamente frio. 18 para baixo, o pessoal já está saindo agasalhado na rua, né? Então, isso é um dado. Eu tenho um número aleatório, eu tenho uma marca, um símbolo, uma imagem, um ícone, uma figura, tá? Isso é um dado, tá? O dado, por si só, ele não gera informação, tá? Se eu falar para vocês assim, 50, tá? 50 o quê? 50 dentro de que contexto? 50 é muito ou é pouco, tá? Então, 50 é um dado, mas sozinho, isolado, ele não é uma informação, tá? Já a informação, ela é uma representação estruturada do que seriam esse conjunto de dados. Ela tem uma forma, né? Então, pegando o mesmo exemplo do termômetro aqui do lado, uma representação estruturada de uma escala que vai de menos 50 a mais 50 graus Celsius é uma representação estruturada. Eu tenho o 50 colocado em duas formas, um na escala azul aqui, que significa frio, o outro na escala vermelha, que significa quente. E o intervalo entre o 50 positivo e o 50 negativo, que me dá uma representação estruturada e vai me gerar uma informação sobre uma determinada temperatura dentro de um contexto, tá? Já o conhecimento, e a informação por si só, ela, como eu disse, ela não gera conhecimento, tá? O conhecimento, ele é formado por modelos mentais, por experiências ao longo do tempo, que vai gerar sabedoria, que eu vou explicar já já. E o conhecimento, ele vai ser parâmetros que a gente utiliza com base em informações para que a gente tome a decisão, ou comece a tomar, pelo menos conclua, né? A decisão, geralmente, a gente toma no ambiente de sabedoria, tá? Então, se eu disser para vocês que o tempo está em 37 graus agora, né? Eu tenho o conhecimento de que 37 é quente, né? Isso é um conhecimento. Eu tenho conhecimento de que quando o tempo está quente e não há previsão de chuva, eu tenho a necessidade de molhar plantas, por exemplo, tá? Então, isso é conhecimento. Ora, está quente, logo eu preciso molhar planta. Está quente, logo eu preciso me hidratar mais, tá? E a sabedoria é o uso do conhecimento ao longo do tempo. Ora, se 37 é quente e eu preciso molhar as plantas, se eu não molhar as plantas vão morrer. Isso é sabedoria. Se eu molhar plantas, eu vou gastar mais água, tá? Se o tempo está quente, eu tenho que usar roupa leve, né? E aí eu faço, né, o uso da sabedoria para comparar com a realidade, né? Então, à medida que eu vou tomando decisões acertadas ou erradas, isso deve ou deveria servir de sabedoria para que eu pudesse utilizar isso de maneira mais inteligente e mais racional ao longo do tempo, tá? Tinha ele é uma mistura de piada com conhecimento, tá? Tinha um vendedor, né? E aí o pessoal faz muita piadinha assim com português, né? Tinha um vendedor português que ele botou lá na feira um seguinte anúncio: melancia, R$6 cada melancia, e eu faço 3 melancia por R$20, né? Então, fala, uai, né? Peraí, R$6 cada melancia. Tinha gente esperta, né?
ia lá e comprava, ó, então eu quero comprar uma melancia, depois eu compro outra melancia, depois eu compro outra melancia, né? Faço igual o episódio do Chaves lá com os churros, né? E aí teve um cara que ficou com dó do vendedor e falou assim, cara, mas você tá errado, eu te passei a perna e você nem viu, né? Porque eu te comprei 3 melancias e paguei R$ 18, sendo que você vende 3 melancias em conjunto por R$ 20. Ele falou, ai, 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 até hoje, né, o pessoal tenta me ensinar o que é negócio. Você não percebeu que eu te vendi 3 melancias ao invés de uma, né? Então, às vezes a pessoa acha que está ganhando, ela acha que está fazendo um bom negócio comprar as melancias individuais ao invés do conjunto, mas quem está ganhando com isso é o vendedor, porque quem que vai comer e consumir 3 melancias num curto espaço de tempo, tá? Então, o uso da sabedoria ao longo do tempo, aplicado à realidade, ele é o que torna o ser humano evoluído, ele faz com que o ser humano aprenda com os erros do passado para evitar cometer esses erros no futuro, tá? Por isso que é muito importante a gente conhecer o histórico, o passado, a gente estudar a história do Brasil, história mundial, porque se a gente não conhecer os erros do passado, a gente está fadado a cometer novamente esses erros no futuro ou no presente próximo, tá? Então, explicando aí um pouquinho mais detalhado, né, cada um, o conceito sobre o que é um dado, né? O dado é um conjunto de caracteres, símbolos, sinais, que de acordo com um certo alfabeto, permite a representação de certa informação acerca do mundo real. É registrado geralmente no meio físico, né, seja um papel, fita, computador. Ele costuma uma pedra, uma rocha, tá? Ele vincula ou procura vincular uma certa informação e ele tem um aspecto sintático da comunicação, tá? Então, quando eu coloco assim, vincula informação, não que ele é a informação, ele tenta repassar uma informação, tá? Então, se eu colocar esse conjunto de dados aqui, ele é um conjunto de dados, ele está tentando vincular uma informação, mas se você não tiver uma chave criptográfica, se você não tiver um dicionário para converter que 2//, 2WW significam consoantes, né? E as vogais são vogais, você não consegue traduzir esse conjunto de dados aqui, tá? E os dados, eles procuram, geralmente, se relacionar a uma determinada informação, tá? A ideia do dado é gerar uma informação com o tempo. Então, aqui também, eu quero ver se vocês conseguem traduzir para mim o que esses dados aqui estão dizendo. É uma mesma palavra, mas ela está escrita em diversos idiomas diferentes, tá? Armênico, basco, búlgaro, filipino, tá? Árabe. Eu quero ver aqui no chat se vocês conseguem descrever para mim que informação que é essa aqui, né? Que dado que é esse aqui? Significa o que essas palavras aí? Se alguém leu o material antecipado, vai saber dizer. Pode usar o chat aí ou abrir o microfone. Conseguem dizer a que se refere? Olha, vocês não leram o material que eu postei ontem tarde da noite, né? Tô brincando. Postei em cima da hora porque o cigarro estava fora, tá? Vou dar uma ajuda para vocês. Vou colocar uma imagem símbolo aqui que eu acho que talvez pode ajudar vocês a traduzir o que está escrito aí. O que essa imagem representa? Estaria um pouco? Isso mesmo, Maida. Exatamente, tá? Veja como eu acrescentei uma imagem, já ajudou a clarear um pouquinho o que significa, tá? Se eu colocar aqui palavras mais próximas do nosso idioma, como francês, italiano, né? O que o francês, o italiano, espanhol, a gente consegue entender, e às vezes o inglês, o armênico, o búlgaro, o alemão, a gente não consegue entender tão facilmente, porque a gente foi colonizado por franceses, espanhóis, italianos, né? Os alemães já chegaram mais tarde aqui um pouco, né? E a Alemanha se concentrou um pouco mais lá no sul. Então, percebam que muitas vezes a gente não consegue entender por palavras, mas por símbolos ou por simbologias,
a gente consegue entender aí o uso desses dados, tá? Hoje, a nossa sociedade, há algum tempo atrás, os estudiosos chegavam, alguns pesquisadores chegavam a afirmar que o inglês seria a língua universal do mundo, tá? Como, de fato, ela acaba sendo. Muitas vezes ela não é a língua primária, ela acaba sendo a língua secundária. O mandarim, que é o idioma, né, o dialeto chinês, ele é muito utilizado também, porque a China é um país muito grande, muito populoso, né? E os Estados Unidos têm a força da Índia também, que é outro país muito populoso, e na Índia todo mundo fala inglês, tá? Só que hoje, você caminha para um idioma, um dialeto único, através de símbolos, emojis, emoticons, né? A gente conversa muito no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, através de uso de símbolos, né? Uma carinha triste, uma carinha feliz, símbolo lá do dinheiro, né? Tem alguns ícones assim que tem determinados tipos de significados e você acaba utilizando, ainda que utilize um pouco de texto, você acaba utilizando símbolos, figuras para fazer uma conversa, uma determinada comunicação, tá? Então, existe um negócio dentro da comunicação que é chamado triângulo do significado, tá? Esse triângulo, ele faz uma articulação entre as regras, né, os conceitos, os significados, os objetos reais e os símbolos, palavras e dados, tá? Então, quando você escreve ou fala, você acaba fazendo a utilização de palavras, de símbolos, de dados, tá? E quando para você fazer a fala, o símbolo, para você utilizar desses dados, você acaba fazendo isso com base em regras, em conceitos, em alguns significados, né? Então, quando você aprende lá na alfabetização, você separa vogal de consoante, você aprende a juntar as palavras, que som que sai, que som que faz, tá? Você aprende isso com base no conjunto de regras, tá? E entre o caminho da escrita e da fala e da percepção, ele é muito sólido, ele é muito claro, tá? Porém, para você associar isso a objetos reais, né, a aprender de fato o que significa no nosso dia a dia, você tem aí uma lacuna, você tem algumas pessoas que têm mais ou menos dificuldade de assimilar isso no dia a dia ou em determinados contextos, tá? Então, tem pessoas que falam assim, fulano é burro. Não, ele tem uma certa dificuldade que outras pessoas não têm, tá? Fulano não entende as coisas. Cada um tem uma maneira diferente de percepção, cada uma tem maneiras diferentes de perceber ou assimilar essas regras e conceitos com símbolos e palavras a determinados objetos reais, tá? Justamente porque nem toda informação ela gera conhecimento, tá? Então, isso é importante frisar. E essa lacuna que a gente trabalha aqui, esse ponto que não é tão sólido, é o que acaba fazendo com que algumas crianças com 10 meses, 1 ano, já falem palavras inteiras, né, quase que perfeitas, e crianças, às vezes, de 4, 5 anos, muitas vezes ainda têm dificuldade para falar, não fala uma palavra direito, né, não consegue formar uma frase cognitiva, entre outras questões, tá? Então, é isso que eu queria chamar a atenção dos dados, tá? Para você trabalhar com os dados, você precisa determinar algumas regras, né? De leitura, de interpretação, como, por exemplo, no computador utiliza regras binárias, então é um conjunto de 0 e 1, tá? Onde 0 é fechado e 1 é aberto, e esse conjunto de dados, quando ele é disposto com base numa regra, ele tende a formar uma informação. Então, a informação, ela corresponde ao crescimento marginal do conhecimento de uma pessoa acerca do mundo real. É onde as pessoas fazem uma interpretação semântica dos fenômenos ocorridos, mensagens ou dados. Ou seja, é onde as pessoas acabam entendendo o recado, tá, com aquela informação, e é onde elas acabam interpretando se aquilo é bom ou não para ela, tá? Tem um texto aqui que eu vou ler para vocês, tá? E prestem atenção, né, como que isso está disposto. Então, de acordo com a pesquisa de uma universidade inglesa, não importa em qual ordem as letras de uma palavra estão. A única coisa importante é que a primeira e a última letras estejam no lugar correto.
O resto pode ser uma total bagunça que você pode ainda ler sem problema. Isto é porque nós não lemos cada letra isolada, mas a palavra como um todo, tá? Então, isso é um conjunto de dados que, de acordo com essa pesquisa da Universidade Inglesa, que agora eu não me recordo qual era, né? Você, de fato, não precisa ter as palavras, as letras organizadas de maneira correta. Basta que a primeira e a última esteja colocada dentro da palavra, que muito provavelmente o seu cérebro instintivamente transforma esse dado numa informação, tá? Então, já já vocês vão entender aonde que eu quero chegar e por que eu estou explicando tanto dado e informação. Já o conhecimento, ele é o modelo da realidade que a mente humana dispõe através de experiência, aprendizado e comunicação. Então, a partir do momento que eu tenho uma determinada informação, tá? Eu posso fazer uso dela como conhecimento se de fato eu fizer uso dela, né, como conhecimento. Então, quando eu falo, por exemplo, a palavra carro, eu posso ouvir várias coisas na minha mente, né? Eu posso dizer que o carro tem roda e roda é redonda. Eu posso dizer que carro é um transporte, carro é caro, e transporte tem a ver, é sinônimo de deslocamento, e deslocamento eu posso fazer por carro, e carro também pode ser o Uber, tá? O que eu estou querendo dizer com isso? Muitas vezes as pessoas pensam que, de modelo tradicional, que as coisas são assim e sempre devem ser assim. O conhecimento, já que você sabe como funciona, você tem a opção de fazer as coisas de maneira diferente. Como assim, professor? Como que eu uso conhecimento? O que tem a ver conhecimento com o carro? Tá? É uma ideia muito antiga, muito antiquada, eu falar que carro pode ser sinônimo de pessoa rica, tá? Antigamente, sim, somente quem era muito rico, no início dos anos 1900, final do 1880, 1890, eu poderia associar carro a uma pessoa muito rica, tá? Hoje, eu não posso associar carro a uma pessoa muito rica, porque a pessoa pode estar com a Hilux zerinha, devendo com dívida nessa vida e na próxima, tá? E eu conheço um monte de gente aí que vai na Praça Barão aqui em Cáceres, né, que é o point, digamos assim, ele senta numa mesa, pede uma cerveja cara, tira uma foto, posta no status, tira a foto dessa cerveja de 10 ângulos diferentes, só para falar que ela bebeu 10 cervejas diferentes. Sai dali e vai na feira comer salgado, tá? Então, ela quer passar uma determinada informação para as pessoas e querem que as pessoas absorvam aquilo como um conhecimento. Tá? E quando eu falo que ter um carro é uma ideia, às vezes, um pouco antiquada, eu estou me referindo a essa fala numa capital, onde você já tem serviços de transporte por aplicativo, né? Tipo Uber 99, né? Que é o 99. Aqui em Cáceres ainda tem o Pop 69, vai e volta. Agora surgiu um monte de aplicativo diferente. Não sei se aí na cidade de vocês também tem algo nesse sentido, mas se não tem, logo, logo, talvez comece a chegar, tá? E eu posso falar especificamente que para Cuiabá e aqui em Cáceres, dependendo da frequência de deslocamento, ou seja, de quantas vezes você se desloca da casa para o trabalho, para o mercado fazer uma compra, para ir visitar alguém, da quantidade de vezes e do percurso deslocado, não compensa muitas vezes você ter o carro próprio, tá? Eu vou só fazer uma conta redonda aqui para vocês, tá? Eu gasto com o meu carro, se meu carro ficar parado na garagem, entre seguro, imposto e manutenção obrigatória que eu tenho que fazer nele, tá? Eu vou gastar mais ou menos R$5.000 por ano. Se eu dividir por 12 meses, dá R$416 por mês para eu ter um carro usado de 2013, tá? Para me servir, tá? R$416. Se eu usar o carro para trabalho, né, como eu uso, grande parte é para trabalho, aqui em Cáceres, um aplicativo cobra mais ou menos R$8 para eu deslocar de casa para o Unemate, tá? Na verdade, se eu fechar um pacote com ele, ele faz a R$6, o que me dá R$12 por dia, vezes 5 dias, vezes 4 semanas no mês, eu gasto R$240, tá? Para eu ter um carro, eu gasto 416, mais combustível, tá?
para eu ir por um aplicativo que vai pegar na minha casa, que vai me levar para trabalhar. Eu não preciso preocupar com estacionamento e tal. Eu gasto quase metade desse valor, R$ 240. Mesmo que eu for no mercado, mesmo que eu tiver um extra, eu nunca vou chegar a gastar o valor igual ao que eu tenho carro. Tá? Isso para transporte interno. Ah, mas eu quero viajar, eu quero fazer uma viagem. Beleza, eu vou lá e alugo o carro por diária, até porque eu não costumo viajar e ficar muito tempo fora de casa. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte: talvez já não compensa mais, quando eu penso em carro como transporte, já não compensa mais eu ter um carro, compensa eu locar um carro, compensa eu contratar um aplicativo de mobilidade urbana, tá? Então, isso é gerar conhecimento, né? Começa a fazer conta de quanto você gasta por ano, e aí você começa a ver se de fato isso compensa ou não. Então, às vezes fala assim, fulano quebrou, ele vendeu o carro dele. Não, fulano está sendo inteligente, ele vendeu o carro dele, aplicou o dinheiro, com o rendimento mensal do dinheiro que ele aplicou o carro, ele paga o Uber, o deslocamento dele, tá? Então, isso é utilizar uma informação para você poder gerar um conhecimento, tá? Então, uma outra questão também, tá? Eu vou dar algumas dicas aqui, tá? Eu quero que vocês adivinhem o que que é, né? Eu tenho uma caixa, né? Eu quero que vocês tentem adivinhar o que que é, né? E para que que essa caixa serve. Então, lógico, eu tenho uma caixa, e aí, seu besta, para que que você tem a caixa, né? Eu tenho uma caixa, a caixa tem 80 centímetros de largura, 90 de profundidade e aproximadamente 1,80 m de altura, tá? Alguém imagina aí pelo chat, ou quer abrir o microfone, o que que seria até então essa caixa? Uma geladeira? Puxa, já leu, né, Maida? E Cleide, já leram o material, né? É, Não. Profundidade e altura, tá aí. Uma geladeira. eu achei que vocês iam chutar caixão, né? Da outra vez o pessoal da turma chutou caixão aqui. Falei, não, é geladeira mesmo, tá? Então a caixa é pesada, a caixa na sua parte frontal tem uma porta, né? Tudo isso são informações, tá? Quando eu abro a porta tem alimento dentro, né? Dentro da caixa é mais frio do que fora. Eu já começo, né, a imaginar aqui, mais ou menos igual aquela brincadeira das 3 dicas lá do Silvio Santos, né? Ele vai dando informações, a pessoa tem que tentar adivinhar o que que é, né, esse objeto, esse material, né? Então, na hora que eu falo que normalmente a caixa fica na cozinha, tem um compartimento pequeno de gelo, quando eu abro a porta, tem uma luz interna, já dá para entender que a caixa é uma geladeira, tá? Ainda mais a última opção aqui, que é quando eu falo que ela não é barata, se tivesse um freezer ou geladeira, né, talvez poderia matar aqui a resposta, tá? Então, um conjunto de várias informações não necessariamente geram conhecimento, tá? Porque eu posso ter várias informações e ainda assim eu posso ter várias hipóteses de conhecimento, tá? E eu consigo dizer que a partir de um conjunto de informações eu consigo gerar conhecimento por conta da experiência de vida, por conta de ter aprendido, por ter conhecimento anterior, entre outros pontos, tá? Então, assim, a evolução da tecnologia, ela só foi possível graças à informática, tá? O computador por si só, como um meio isolado, uma ferramenta isolada, ele não é nada, tá? Um conjunto de dados lançados numa planilha não significa nada, tá? Agora, quando eu tenho um conjunto de dados que tem uma regra para se trabalhar, para se formar esses dados. Quando eu tenho uma rede que eu circulo essas informações, né? Quando eu faço uso de inteligência artificial, né? O que seria inteligência artificial? Se vocês abrirem o e-mail @nemate de vocês, ou o e-mail Gmail que vocês tenham, ele já costuma trabalhar com inteligência artificial. O que é essa inteligência artificial? Você vai escrevendo uma palavra e o próprio computador, com base no seu parâmetro de escrita, com base no seu contexto, ele mesmo vai sugerindo, vai autocompletando aquelas palavras ou vai sugerindo palavras ou frases que vão terminar o que você queria dizer, tá? Que é o recurso chamado autocompletar. Então, eu geralmente termino os meus e-mails assim: qualquer dúvida, estou à disposição para eventuais esclarecimentos, atenciosamente.
Então, quando eu começo a digitar assim, qualquer dúvida, estou, ele já começa a completar a frase para mim, né? Inclusive com o atenciosamente no final, tá? Então, ele faz isso por quê? Porque ele tem já um conjunto de dados que diz que toda vez que eu termino meus e-mails, eu termino dessa forma. Ele gera uma informação e faz uso da inteligência artificial para sugerir que hora é o momento correto para se utilizar isso daí, tá? Então, eu já tinha comentado com vocês sobre aquele filme Enigma, né? Não sei se ele tem na Netflix hoje, mas é muito fácil de achar ele no YouTube ou na internet, em que, durante a Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra queria decifrar as mensagens criptografadas que a Alemanha estava mandando, e ela não conseguia, não é que ela não conseguia decifrar as mensagens, ela conseguia. Mas como era uma regra de interpretação do código que mudava todo dia, a mensagem de segunda-feira, ela ia descobrir o que era lá na sexta-feira. Daí já era muito tarde. E aí ela inventou, como toda a carta que a Alemanha mandava começava com, eu não lembro agora o começo, mas ela terminava com Heil Hitler no final, tá? Eles padronizaram o Heil Hitler, né? Tiraram como base a codificação pelo Heil Hitler e fizeram uma engenharia reversa. Então, a partir do que eles já sabiam o que significa Heil Hitler, né? E o bom dia, se eu não me engano, acho que era o bom dia, ou saudações ao Führer, alguma coisa assim, eu não lembro agora o topo da carta. Com base no começo e no final da carta, eles conseguiam decifrar a criptografia do dia. E com isso eles conseguiam saber a regra de código que a Alemanha estava utilizando para decifrar aquelas mensagens. Tá? Então, isso para vocês terem a noção de quão complexo isso é. Tá? Então, como a gente já veio falando também, né, hoje a gente tem vários usos de simbologia. Os símbolos fazem parte do nosso dia a dia. Né? Então, traduzindo aqui, né, proibido fumar, risco de choque, reservado para pessoa com deficiência, botão de imprimir, ambiente ou situação radioativa, gênero feminino e masculino, raio laser, proibido estacionar. Então, as simbologias, né, elas fazem parte do nosso dia a dia, né, muitas vezes sem a gente perceber, tá? O olho e o cérebro nosso, eles usam os sentidos para determinar formas implícitas ou codificadas nos objetos e formar informações conhecidas, ou traduzir isso em objetos conhecidos, tá? Muitas vezes você abstrai dados das imagens para criar informações. Então, eu tenho aqui a mesma imagem, quando essa imagem está na vertical, eu tenho um sapo, né? Nessa primeira imagem aqui, eu tenho um sapo, não sei se vocês estão conseguindo visualizar. Se eu pegar a imagem e girar a 90 graus ela para 90, não, virar ela 90 graus à esquerda, tá? No sentido anti-horário, tá? Eu pegar e inverter ela assim, eu tenho a imagem de um cavalo. É a mesma imagem, tá? Porém, o nosso cérebro, ele está acostumado a extrair informações, muitas vezes, dessas imagens, desses símbolos, tá? Um pintor chamado Claude Monet, ele foi um pintor, acho que francês, se eu não me engano, que por muito tempo foi chamado de pintor ruim, pintor péssimo, porque as imagens dele eram um monte de borrão. Só que quando você ia se afastando da imagem, aquele monte de borrão parecia que virava uma imagem super nítida e perfeita, tá? Quem quiser conhecer um pouquinho das obras, né, das imagens dele, tem muito famoso, tem a Ponte Japonesa, o Jardim Giver, Lírios d'Água, tem várias telas dele que são famosas, justamente por trabalhar com essa ideia de percepção. Acho que vocês lembram também aquelas virais de internet, né? O vestido é azul e verde ou é rosa e não sei o quê, né? Essa imagem é de tal cor ou tal cor. E aí você tem pessoas que, de fato, enxergam a mesma imagem com cores diferentes, tá? Isso porque cada um enxerga com a frequência diferente, cada um enxerga com a tonalidade diferente, né? Ninguém consegue enxergar exatamente igual a outra pessoa, tá?
Então, dentro do processo de interpretação dessas imagens, você tem um negócio chamado sinergia, né? Ou sinergia da informação e da desinformação. A palavra sinergia, ela significa uma cooperação, significa uma união, um trabalho em conjunto, né? Então, quando você tem essa sinergia, né, entre coerência, integração das pessoas e organização dentro do ambiente, né, organizacional, você consegue ter um entendimento melhor de sinais, de símbolos, de representações, né? Eu já tenho, ano passado fez 10 anos que eu tenho de casado, né, 16 anos de namoro. Eu namorei 6 anos, casei, tenho, né, 16 anos junto, 10 anos de casado. Chega num ponto em que essa energia ela é tão forte que só de eu olhar para minha esposa, a posição da sobrancelha, a posição do olho, né, da boca, da inclinação da cabeça, eu já sei se ela está gostando, se ela não está gostando, já sei se ela quer ou se ela não quer, se ela quer fazer ou não quer fazer alguma coisa. E isso a gente acaba pegando com o tempo, tá? Com base em símbolos, em imagens, né? E ela consegue fazer uma expressão com o olho assim, que às vezes parece que está saindo 2 facas do olho dela quando ela não quer alguma coisa. Então, nesse contexto, tá? Nesse contexto, a gente pode muitas vezes trabalhar ou tomar cuidado com a questão da desinformação, tá? Os sistemas de informação, eles procuram trabalhar as informações de qualidade, tá? Então, um sistema de indicadores, um sistema de informação, ele procura trabalhar as informações e a qualidade dessas informações. Infelizmente, em algumas organizações ainda aparecem os sistemas de desinformação que manipulam e reproduzem negativamente a informação. E isso acaba gerando propositadamente informações desvirtuadas, desinformadas, informações falseadas, tá? Ainda que muitas vezes essa informação não esteja totalmente errada. Em que sentido, professor? Eu posso pegar né, eu torço aí para o Palmeiras, eu posso falar que o Palmeiras, no ano de 2021, ele está invicto até o presente momento, ele está com 100% de aproveitamento, e isso é excelente, não precisa contratar jogador novo, porque ele está 100% de invicto nos campeonatos e tal, não perde, então o time está excelente, maravilhosamente bem, tá? Isso é uma desinformação. O time está cansado, muitas vezes o time está jogando várias partidas seguidas, ganhou por sorte, ganhou por erro de arbitragem, entre outras questões, tá? E a desinformação, ela acaba gerando erro na tomada de decisão, acaba gerando incerteza, dúvidas e também insatisfação, tá? Pior do que você não ter uma informação, tá? Guardem bem essa frase. Pior do que você não ter uma informação é você ter uma informação errada, tá? E aí eu explico por quê. Se você está viajando por uma estrada e chega num determinado ponto, você tem uma bifurcação, você tem um Y ali, né? Você pode ir para a esquerda ou para a direita, tá? Se você não tem informação, você tem 50% de chance de acertar o caminho correto e 50% de chance de errar esse caminho. Então, ainda que você tenha chance de errar, você também tem uma chance que é estatisticamente igual, 50% para cada um. Se um espírito de porco foi lá e mudou a placa de lugar, que o caminho correto estava apontado para a direita, ele foi lá e virou a placa para a esquerda, você tem uma informação precisa, mas incorreta. Tá? E aí você tem 100% chance de fazer o caminho errado, ainda que você tenha certeza da informação que você está confiando. Tá? Então, por isso, muitas vezes, para um gestor, né, para uma pessoa que vai tomar uma decisão, antes você dá o benefício da dúvida e muitas vezes não decidir, do que você querer tomar uma decisão de maneira precipitada e muitas vezes você acabar errando, apanhando, cometendo um erro em cima disso. Tá? Para quem investe em ações, as ações estão muito altas. A bolsa está num patamar muito elevado. Ah, professor, mas está subindo, as ações subiram muito? Sim. Mas justamente por elas estarem altas,
é que é um erro se você for comprar uma ação agora, porque se ela cair, o tombo vai ser grande. Ações você tem que comprar quando ela está em baixa, quando ela está caindo, não quando ela está em alta. Se você comprar quando ela está em alta, você vai dar dinheiro para alguém, tá? Então, por isso que você tem que tomar cuidado com base em algumas decisões. Outro ponto que eu quero chamar a atenção aqui é com relação à informação personalizada. A personalização da informação leva em conta os detalhes das informações do meio ambiente interno e externo relacionado com a organização. Tecnologias emergentes, elas têm auxiliado na personalização das informações na organização. Em que sentido, pessoal? As faculdades particulares, eu posso falar disso porque eu trabalhei em uma até ano passado, elas compram do Google dados de pesquisa das pessoas sobre, por exemplo, Google, eu quero comprar as informações, quem são as pessoas, faixa etária, renda, onde mora, tempo que passa conectado na internet, que está procurando fazer um curso de ensino superior. E aí, essa compra de informação personalizada vai fazer com que essa faculdade particular direcione marketing, propaganda, dê desconto, para atrair esse público-alvo. Não fique dando desconto aleatório, não fique fazendo propaganda para quem não se interessa ou não tem interesse, tá? E a tecnologia ajuda nisso, tá? As organizações, elas usam a tecnologia como ferramenta, tá? Elas usam o banco de dados, o banco de informações, que vocês vão gerando essas informações no dia a dia, no celular, no e-mail, no computador, e muitos sistemas, Google, Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, Reddit, puxa, fugiu o nome do outro, Pinterest, tá? Eles fazem uso desses hábitos seus de consumo, que hora que você levanta, que hora que você abre o aplicativo, quanto tempo você acessa, o que, que você curtiu, o que, que você não curtiu, o que, que você compartilhou, quem que você marcou, e com base nisso ele vai traçando um perfil de conhecimento sobre vocês, que muitas vezes vocês nem percebem que vocês estão sendo incentivados, muitas vezes você está recebendo determinada propaganda de um produto, muitas vezes você está sendo direcionado a votar ou compartilhar o vídeo de alguém de uma eleição, tá? Então, se você gosta de gatinho, de cachorrinho, ele começa a te mostrar vídeo de gatinho e cachorro, daqui a pouco ele te oferece para comprar uma coleira, uma ração, um produto de pet shop, entre outras coisas, tá? Se você está vendo vídeo aí de ferramenta, de consertar as coisas, começa a vir propaganda de uma furadeira, de uma chave de fenda, um conjunto de ferramenta, entre outras coisas, tá? A ideia de trabalhar com a informação personalizada é que muitas vezes esses sistemas conhecem vocês muito melhor do que vocês mesmos se conhecem, tá? Então, cor preferida, marca de um produto, peso, por exemplo, de um hóspede no hotel, nome de um serviço escolhido por um cidadão, nome de um local para se alimentar, tá? Se gosta de animal, se não gosta de animal, tudo isso vai fazer com que as propagandas sejam direcionadas, tá? Sem vocês perceberem, quando vocês aceitam o termo de serviço de cliente, você está automaticamente autorizando o compartilhamento de informações suas. Professor, mas eu não quero, tá? Então, muitas vezes o aplicativo vai te convidar a não utilizar ele. Tá? É isso que aconteceu com essa atualização do WhatsApp recente aí, que muitos de vocês devem ter recebido quando atualizar o aplicativo, vai acontecer, tá? Então, assim, aquele filme que eu sugeri lá no grupo, né, das redes sociais, ele fala um pouco disso que eu estou tratando na aula de hoje, tá? O uso, né, na verdade, quanto mais tempo vocês passam utilizando redes sociais, tá, mais informações sobre vocês estão dando. As notificações de aniversário, o horário que o Facebook vai avisar vocês que alguém está fazendo aniversário, que alguém teve uma mudança de status, tudo isso é customizado para o padrão, para o perfil de vocês, tá? Eu tenho certeza que todo mundo, na hora de fazer número 2 lá no banheiro, leva o celular junto, tá? Então, ainda mais se você ativar o GPS, aí sim, ele sabe o que você está fazendo e o local que você está fazendo, tá? Muitas vezes você vai jantar num restaurante,
você está com o GPS ligado e com o Facebook aberto. Aquela pessoa que está a uma mesa de você ou 2 mesas de você vem como sugestão de amizade para você no Facebook, porque o próprio Facebook, com a programação de algoritmo dele, entende que vocês, por estarem próximos no mesmo local, são amigos, tá? Isso é o que a gente chama de informação oportuna, tá? E que, trabalhada com informação personalizada, forma as informações inteligentes ou informações executivas, tá? Então, assim, nossa, esse professor está muito teoria da conspiração. Hoje esse cara aí tá, né, muito terraplanista. Não, não é, pessoal. É verdade, tá? E olha que eu não gosto muito disso, desses assuntos que parecem ficção científica, teoria da conspiração, mas isso é verdade, isso é científico, e hoje há uma questão, uma briga, na verdade, mundial em cima do 5G, né, os Estados Unidos e a China, porque como o 5G trabalha com um volume de dados muito grande, tá? A briga entre qual país vai dominar o 5G, né, se é Estados Unidos ou se é a China, é uma briga mundial, tá? Porque o país que conseguir dominar, o país que conseguir vender a tecnologia 5G, é o país que vai obter informação sobre vocês, tá? Essa é a grande jogada que está por trás dessa guerra aí de 5G aí, quem é que vai vender o 5G aí no Brasil, tá? Tudo que vocês fazem na internet, se não for no modo de navegação privada, o governo tem acesso, o que vocês gastam com cartão de crédito, o governo tem acesso, a Agência de Inteligência Brasileira, a ABI, ela pode abrir a câmera do seu celular a qualquer momento, ela pode abrir o seu GPS, saber onde você está a qualquer momento, e ela pode abrir a câmera do seu celular sem você saber que ele está sendo vigiado por alguém, tá? Então, hoje, a gente vive num mundo, assim, que até então deveria ser privado, mas de privado não tem nada, tá? E aí, é onde que entra o sistema de informação, tá? Todo sistema, usando ou não recursos de tecnologia da informação, que manipula dados e gera informação, pode ser genericamente denominado de sistema de informação. Então, você pode gerar um relatório de controle, relatório de processo, relatório gerencial, conjunto de procedimento, tá? Inclusive, na nossa última aula, eu vou apresentar para vocês, eu vou postar dentro do SIGA, não está postado ainda não, tá? Mas eu vou postar e mostrar para vocês um pouquinho sobre automação residencial, que eu vou adaptar para automação rural, e também de software, sistemas de gerenciamento de empresa, gerenciamento rural, tá? Gerenciamento do campo como um todo. Para caso vocês queiram utilizar, sugerir para alguém, tá? Eu vou apresentar ele de maneira simplificada, e quando a gente puder voltar à normalidade, eu vou agendar com vocês e com o professor Fábio uma aula presencial aí, um curso prático aí para trabalhar com automação, tá? E aí a gente tem o seguinte, tá? Dentro do sistema de informação, você tem as pessoas que alimentam, geram relatórios, tá? Você tem a organização que trabalha com hardware e software para colocar as informações dentro de um sistema, tá? E você tem o software, né, propriamente dito, que é o que vai extrair as informações dentro desse sistema, tá? Então, as organizações, elas costumam trabalhar com vários sistemas e subsistemas internos. Então, um sistema de compra, de venda, de pagamento, de controle de pessoal, de ponto, sei lá, de entrega, de logística, entre outras coisas, tá? De produção. E esse tipo de sistema, né, quanto mais corretamente você alimenta ele, mais precisas são as informações que você extrai, né? Então, uma informação de que você não está vendendo muito, vai lá para o setor de compras para dar uma segurada nas compras, para você não afogar o seu caixa. Uma informação de que você está gastando muito em determinada área, pode ser um fator decisivo para a tomada de decisão. Por exemplo, numa fazenda, compensa eu comprar um trator novo ou eu alugar um trator de um vizinho, fazer parceria com alguns vizinhos, a gente trabalhar de maneira cooperativa, associada, em cima de uma determinada máquina, tá? Às vezes não compensa comprar um trator de esteira, compensa eu juntar aí uma patrol, né? Compensa eu juntar aí com os vizinhos e alugar uma máquina aí para fazer um determinado trabalho do que eu comprar e manter
uma máquina, tá? Então, todo sistema de informação, ele tem que possuir objetivo, foco e benefício, tá? Objetivo no sentido de que ele tem que ter uma finalidade, ele nasce com uma finalidade para resolver um problema, né? Foco no sentido de que ele é um sistema de gestão do campo. Ele não vai fazer, às vezes, renda pessoal, economia familiar, ele não vai fazer jogo de aposta, porque ele é um sistema de gestão do campo, tá? E benefícios, obviamente, porque ele tem que ser um sistema que vai te ajudar e não vai te atrapalhar, tá? Então, é um sistema que tem que ser flexível, dinâmico, tem que atender a sua realidade, tá? De nada adianta, por exemplo, eu implantar um sistema de informação moderno numa fazenda, e aí ele precisa de internet para rodar, para funcionar, né? Não vai funcionar se não tiver internet no campo, né? De nada adianta eu querer botar um aplicativo, um sistema de informação no meu celular, se eu tenho dificuldade de inserir os dados ali pelo celular, tá? Então, ele tem que ter benefícios também. E a principal ideia de um sistema de informação é auxiliar o gestor ou a pessoa responsável no processo de tomada de decisão, tá? Porque fazer gestão, pessoal, é isso, é tomar decisões. O tempo todo, nós tomamos decisões acerca do nosso dia a dia. Sejam decisões para estudar, decisões da família, decisões laborais, né, do trabalho. Então, o dia a dia nosso é de tomada de decisão. E um sistema de informação, quanto mais precisa for as informações que ele puder te passar, melhor, mais qualidade você tem na sua tomada de decisão. Tá? Então, o sistema de informação, ele atua tanto em organizações privadas quanto públicas, né? Nas privadas, o foco dele é no negócio em si. Nas organizações públicas, não tem um negócio em si, né? Geralmente você tem atividades prestadas, serviços prestados, e a ideia do sistema é facilitar esse tipo de atividade, né? Então, o próprio, por exemplo, Detran vem melhorando os sistemas com o tempo, a Unemat está no esforço aí, através do SIGA, de melhorar a relação, o sistema acadêmico, né? Ainda que o SIGA não seja perfeito, ainda que estudar pelo ensino remoto não seja tão bom, mas se a gente tivesse que estudar utilizando o WhatsApp ou outras ferramentas, seria muito pior, tá? Não que ele seja, nossa, que bonito, o melhor do mundo, mas seria muito pior sem ele, tá? E a ideia é você relacionar ou o negócio empresarial ou a atividade de um órgão público à melhoria da qualidade, ou à percepção da qualidade, produtividade, efetividade, inteligência organizacional, né? Então, citando um exemplo, tá? Durante a época da minha graduação, eu acho que apresentei umas 20 cópias de documento RG meu, tá? Porque todo requerimento que eu ia fazer, eu tinha que apresentar uma cópia do RG meu. Hoje isso não é mais necessário, tá? Autenticação em cartório, então, gastei um rio de dinheiro com autenticação em cartório. Hoje o próprio servidor pode autenticar, tá? Ainda não, talvez a turma de vocês pegue isso, tá? Mas por que às vezes demora entre você colar grau e pegar o diploma, que geralmente é 90 dias? Porque o Unemat precisa validar as informações que até então eram inseridas no sistema de maneira manual. Com a implantação do SIGA, a ideia é que depois que vocês terminarem o curso, com no máximo 10, 15 dias, vocês já estão aptos a colar grau, tá? Não sei se isso consegue atingir ainda a turma de vocês, mas a gente está trabalhando para que isso ocorra, tá? Então, uma organização, ela é beneficiada por um sistema de informação para controlar as operações, para diminuir a carga de trabalho das pessoas, porque isso acaba acontecendo. Um bom sistema de informação, ele reduz a mão de obra, tá? Ele aumenta a necessidade de uma mão de obra mais qualificada, ou seja, ele exige que a pessoa se dedique mais, tenha um conhecimento maior. Mas, em contrapartida, ele diminui a quantidade de pessoas necessárias para tocar aquele sistema, tá? Tende a reduzir custo e desperdício, tende a aperfeiçoar a eficiência, a eficácia, a efetividade, busca aumentar a qualidade e produtividade, busca aumentar a segurança das ações e diminuir aí os erros. Tá? Também procura trabalhar com o que a gente chama de ciclo de vida. Tá? O que é o ciclo de vida? Todo sistema, na verdade, um produto como um todo, um sistema, porque um sistema ele acaba sendo um produto,
ele tem o ciclo de vida dele. Quando ele nasce, né, como se fosse biologia. Nasce, cresce, reproduz e morre, tá? No sistema de informação, o ciclo dele é um pouco mais curto, tá? Geralmente costuma durar até 5 anos. Então ele tem a concepção, tem a programação, implanta, faz ajuste, tem a maturidade, começa a ter o declínio por outras ferramentas, entra em manutenção, acaba entrando em descontinuidade e, por fim, a morte, tá? Eu posso citar aqui no caso do MSN, posso citar o caso do Orkut, tá? Posso citar o caso do Flash Player, que encerrou agora as atividades depois de quase 20 anos, tá? Então, não é porque você tem um sistema bom, que bomba, que muita gente usa hoje, que de fato ele vai permanecer, tá? Então, de um sistema de informação, você tem 3 fases que são muito importantes. As 3 primeiras são as fases mais importantes: a concepção, implantação e construção, tá? Quando essas 3 fases são elaboradas de maneira errada, a morte de um sistema de informação é acelerada, tá? Então, antes de você lançar uma rede social, antes de você lançar um produto, você costuma entender os pontos fortes e fracos desse produto, tá? Por que muita gente migrou para o TikTok? E por que o Twitter tem limitação de 280 caracteres, tá? O povo estava cansado de textão no Facebook, o povo estava cansado de textão no Instagram, né? Então, o Twitter, ele é limitado em 280 caracteres para que as pessoas falem aquilo que, de fato, elas querem falar, que elas sejam objetivas, que não fiquem textos muito extensos, porque texto muito extenso as pessoas acabam não lendo. O TikTok, ele pegou o que o YouTube tinha melhor, porque ele limita os vídeos em 1 minuto, ele pegou a facilidade do Instagram e pegou ali a amplitude do Facebook. Então, o TikTok é meio que uma junção de alguns aplicativos, né? E ele coleta essas informações, obviamente, por isso que alguns países estão banindo o TikTok também, tá? E os sistemas de informação, eles podem ser classificados em diversas formas, né? Essas classificações visam contribuir para as atividades de planejamento, aquisição ou soluções para as organizações. Então, a gente tem os sistemas de informação que são estratégicos, tá? Que vão trabalhar em nível de alta gestão, alta gerência, alta administração. O sistema mais gerencial, que é o que os líderes, os gerentes costumam ter acesso, né? Que geralmente você tem informações mais simples, informações medianas, tá? Um pouco mais agrupadas. E o sistema operacional básico, que é a operação rotineira, cotidiana, que é um pouquinho mais detalhada, né? E esses sistemas em conjunto, eles geram informação para a organização para tomada de decisão. Então, no programinha que eu vou mostrar para vocês, que é um programa chamado Rural Pro, que foi desenvolvido pela Emater do Distrito Federal, ele gera relatórios, ele gera informações de fazenda, de vacina, deixa eu lembrar que ele é gratuito, tá? Bom frisar que ele é gratuito, porque você tem sistemas assim que são pagos e são bem caros aí para gerenciar a fazenda, tá? Ele tem controle de inventário, controle de produção, cultura, tá? Questão de vacinação, controle de vacinação, tá? Então, ele tem controle de custo, pecuária orgânica, um monte de informações nesse sentido, tá? Então, ele gera relatórios para dizer, né, se as coisas estão indo bem, se está dentro do planejado, se está indo mal, se precisa melhorar, onde precisa melhorar, entre outros pontos, tá? Então, com isso eu queria finalizar aqui, tá? Dizer para vocês que na próxima aula a gente ainda vai trabalhar um pouquinho mais detalhado sobre... hoje eu queria apresentar o sistema, né, dado, conhecimento e informação como um todo. Na próxima aula, quinta-feira, eu vou falar sobre Big Data, Data Warehouse, que é armazém de dados, e Data Mining, que é minerador de dados, que aí vocês vão ver como é que essas empresas acabam fazendo esse uso dos dados nossos, né? Como que isso é feito, como que ela pega uma informação minha e transforma isso numa informação que potencialmente ajuda ela a tomar uma decisão mais estratégica, tá? Né, a aula da quinta-feira é uma continuação da aula de hoje. E acho que é isso, pessoal. Queria ver se tem alguma pergunta. Tá? Essa aula de hoje eu vou
Vou postar hoje à noite, tá? No Siga e aviso vocês na hora que ela estiver já disponível. Alguma dúvida? E esses exemplos que eu trabalhei aqui também, pessoal, são exemplos do dia a dia, né? São de fácil compreensão. Caso vocês vejam algum também, né, que vocês queiram compartilhar, fiquem à vontade aí para compartilhar no grupo, tá? Antes de eu encerrar aqui, então, pessoal, eu não lembro quem foi que falou comigo. Eu anotei numa agenda que ficou lá em Cuiabá. Teve uma aluna que pediu para mim, que acho que é professora também, pediu para mim uma ajuda com o Google Meet, sobre a forma como eu faço as aulas, né, que eu trabalho dessa maneira. Me manda mensagem no privado depois que eu formatei meu celular e tinha anotado na agenda que acabou ficando lá em Cuiabá, tá? Eu não lembro. Isso, Simone, acho que foi você mesmo, tá? Eu não esqueci não, tá? É que acabou ficando na agenda e eu esqueci de falar isso na outra aula também. É só me dar um toquinho no WhatsApp depois, eu não garanto que hoje eu consigo fazer isso, que tá bem corrido, mas até amanhã eu já faço, tá? Então, com isso, pessoal, eu vou parar aqui a gravação, tá? Fica o convite aí para fazer a atividade 2 questionário. Qualquer dúvida aí, vocês podem me chamar no WhatsApp. Agora à tarde vai ser meio difícil de eu responder, porque eu estou com um monte de reunião já agendada, mas até à noite eu respondo sem falta, tá? Um bom início de semana para vocês, se cuidem. Qualquer coisa a gente vai se falando, tá? Tchau, tchau.